processo civil. Vamos falar agora da prova testemunhal, da admissibilidade do valor da prova testemunhal. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. O juiz indeferirá a inquirição de testemunha sobre fatos já provados por documento ou confissão da parte. Então, ou seja, não vai ter, o juiz não vai indeferir essa inquisição por testemunhas porque não precisa, tá? Dos fatos que já foram provados por documento ou por confissão da parte e que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Então não tem por que ter testemunha, né? Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando se houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Então vamos supor que foi firmado um contrato, porém se perdeu esse contrato, só que tem um e-mail dizendo que esse contrato foi feito e tal, então na verdade a prova testemunhal vai servir para isso. É um caso que exige prova por escrito da obrigação, só que não tem mais, então a prova testemunhal vai servir porque tem um começo de prova por escrito, que seria o e-mail no caso, né? Também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação. Em casos como de parentesco, de depósito necessário, ou de hospedagem em hotel, ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação. Vamos supor, ele dormiu num determinado hotel e etc, então ele não tem aquele comprovante, porque não dá um comprovante, então, e ele precisaria daquilo para provar alguma coisa, então no caso a prova seria testemunhal, né? É lícito a parte provar com testemunhas. 1. Nos simulados, a divergência entre a vontade real e a vontade declarada. Aquele contrato foi simulado, tá? Então, ou seja, existe a divergência entre aquilo que ele queria e aquilo que está escrito. E também é lícito a parte provar com testemunhas nos contratos em geral os vícios de consentimento. Por exemplo, ele assinou aquele contrato? Assinou, mas ele foi coagido. Então existe o vício de consentimento. Ele vai provar como? Com testemunha. Podem pessoas, exceto incapazes, impedidas ou suspeitas. O que é cometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo que ocorrer os fatos, não podia discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. Também é incapaz o menor de 16 anos, o cego e o surdo quando a ciência do fato depende dos sentidos que lhe faltam. Quem são impedidos? O cônjuge, companheiro, tal, os parentes, tal, até o 3º grau, salvo se tratando-se de a pessoa, não se puder obter outro modo de prova, não se obter outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Regra é que não pode, tá impedido o parente até o 3º grau, salvo se o interesse público exigir ou é causa relativa ao estado da pessoa e não tem como obter prova de outro jeito. Também está impedido que a parte na causa, o que intervém em nome de uma parte como tutor, representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes. Quem é suspeito? O inimigo, o seu no litígio, também suspeito. Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas se for necessário. O depoimento referido nesse caso vai ser prestado independentemente de compromisso. Eles não vão prestar o compromisso, tá? Vão ser meros participantes só. E o juiz vai ter que atribuir qual que é o valor que esse depoimento vai merecer, tá? Mas não vai ter o mesmo peso de uma testemunha. A testemunha não é obrigada a depor sobre fatos que lhe acarretem, bem como seus cônjuges ou companheiro ou seu parente consanguíneo afins,
em linha reta ou colateral até o terceiro grau. E também a testemunha não é obrigada a depor sobre fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Ele soube daquela informação por conta da sua profissão, então ele não pode contar quando há esse juramento de guardar sigilo, tá? Então não é obrigado a depor sobre isso. Salvo disposição especial em contrário, as testemunhas devem ser ouvidas na sede do juízo. Tá? A regra é essa. Quando a parte ou a testemunha, por enfermidade ou por motivo relevante, tiverem possibilidade de comparecer, mas não de prestar depoimento, o juiz designará, conforme as circunstâncias, dia, hora e lugar para inquiri-la. Tá? Da produção o rol de testemunhas com nome, profissão, estado civil, idade, número de inscrição do cartão física, CPF, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência do local de trabalho. Depois de apresentado o rol que trata os parágrafos 4º e 5º do artigo 4º e 5º do artigo 357, a parte só pode substituir a testemunha que falecer ou que por enfermidade não estiver em condições de depor ou que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada. Só pode trocar de testemunha, substituir a testemunha por esses motivos. Quando for arrolado como testemunha o juiz da causa, declarar-se-á impedido se tiver conhecimento dos fatos que possam influir na decisão. Caso em que será vedado a parte que o incluiu no rol desistir de seu depoimento. Não pode mais desistir a parte que incluiu o juiz nesse, tá? Só que ele vai se declarar impedido. Se tiver conhecimento de fatos que possam influir na decisão. Quando arrolado como testemunha, o juiz da causa, se nada souber, aí ele mandará excluir seu nome, porque ele não sabe de nada. Tá? 453. As testemunhas depõem na audiência de instrução e julgamento perante o juiz da causa, exceto as que prestam depoimento antecipadamente, porque já depois, e as que são inquiridas por carta. A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizado por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento. Os juízes deverão manter equipamento para transmissão e recepção de sons e imagem, que se refere ao parágrafo 1º. São inquiridos em sua residência ou onde exerce sua função o presidente e vice-presidente da República, tá? É na sua residência ou onde exerce sua função. O presidente e o vice-presidente da República, tá? Os ministros de Estado, os ministros do STF, os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Superior Tribunal Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral da República, o Nacional do Ministério Público, o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral do Estado, tá? O Defensor Público Geral Federal e o Defensor Público Geral do Estado, os senadores e deputados federais, os governadores dos estados do Distrito Federal, o prefeito, os deputados estaduais e distrital, os desembargadores dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais de trabalho, dos tribunais regionais eleitorais, dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e do Distrito Federal, o Procurador-Geral da Justiça, o embaixador de país que, por lei ou tratado, concede idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil. O juiz solicitará à autoridade que indique dia, hora e local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte que arrolou como testemunha. Passa um mês sem manifestatividade,
o juiz designará dia, hora e local para depoimento. Efetivamente vai ser na sede do juízo, caso passado um mês não teve manifestação da autoridade, tá? A princípio, a autoridade que vai definir. Tem até um mês para isso. O juiz designará dia, hora e local para o depoimento quando a autoridade não comparecer. A sessão agendada para a colheita do seu testemunho no dia, a hora por ela mesma indicados. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ela rolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Então, cada advogado que vai informar, tá? Ou ele vai mandar intimar a testemunha, tá? Mas cabe ao advogado primeiro, cabe à parte, né, informar, porque se a audiência e não tiver pedido a intimação dessa testemunha de cara antes, vai perder o prazo pro ato. A intimação deverá ser realizada por carta, com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o parágrafo anterior, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. A inércia na realização da intimação, a que se refere ao parágrafo 1º, importância da inquirição da testemunha. A intimação será feita pela via judicial quando for frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º desse artigo, quando a sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte a juiz, quando figurar no rol de testemunha, servidor público ou militar, hipótese em que o juízo requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, e quando a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, tem que ser intimada. A testemunha que é intimada na forma do parágrafo 1º ou do parágrafo 4º, parágrafo 1º pelo advogado e parágrafo 4º pelo juiz, deixar de comparecer sem motivo justificado, será conduzida e responder às despesas do adiamento. O juiz inquirirá as testemunhas separadas e sucessivamente, primeiro as do autor e depois do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida no caput se as partes concordarem. Antes de testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. É lícito a parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe incapacidade ou impedimento ou suspensão, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas até 3 apresentadas no ato e inquiridas em separado. Sendo provados ou confessados os fatos a que se refere o parágrafo 1º, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará o depoimento como informante. A testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor, alegando os motivos previstos nesse código, decidindo o juiz de plano após ouvidas as partes. Ao início da inquirição, a testemunha prestará compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. O juiz advertirá a testemunha que incorre em sanção penal quem faz uma falsa, cala ou oculta a verdade. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela que arrolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato objeto da atividade probatória, ou importarem repetição de outra já respondida. O juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da inquirição feita pelas partes. As testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, não se lhes fazendo perguntar ou considerações, não lhes fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias. As perguntas que o juiz indeferir serão transcritas no termo, se a parte o requerer.
O depoimento poderá ser documentado por meio de gravação. Quando digitado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro meio e método idôneo de documentação, o documento será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores. Se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto nesse código e na legislação específica sobre a prática eletrônica de atos processuais. O juiz pode ordenar de ofício a requerimento da parte 1. A inquisição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas. A acareação de duas ou mais testemunhas de alguma delas ou com a parte, quando sobre fato determinado que possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações. Os acareados serão reperguntados para que explique os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato da acareação. A acareação pode ser realizada por videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. A testemunha pode requerer ao juiz o pagamento da despesa que efetuou para comparecimento à audiência, devendo a parte pagá-la logo que arbitrada ou depositá-la em cartório dentro de 3 dias. O depoimento prestado em juízo é considerado súplico. A testemunha, quando sujeita ao regime de legislação trabalhista, não sofre por comparecer à audiência, perda de salário, nem desconto no tempo de serviço.